Amém. Boa noite. Nossa, glória a Deus, estamos aqui, não é? Isso aqui está um pouco... Tudo bem. Orem para que não caia. Isso aqui vale alguns salários meus. Gente, vocês estão felizes? E vocês aí em casa estão felizes? Alguém aí faz uhul também, por favor? Glória a Deus. Gente, esse é um novo tempo. Nós temos falado isso. E, aliás, toda a transição, nós falamos que é um novo tempo. E é muito legal ver isso, porque Deus tem feito novas todas as coisas. E não é a cada semestre, a cada ano apenas, mas são todos os dias. E essa palavra, ela é simples, mas é aquilo que Deus tem falado comigo nesse tempo. Ter fé em Deus não é fácil, mas é uma alegria ter. É uma alegria poder falar que a gente confia no nosso Deus, que Ele nos traz a direção, que Ele nos traz a palavra, que Ele nos traz revelação, que Ele nos deu vida eterna, que Ele nos tirou da lama para a luz. Falaremos hoje sobre o reencontro. E hoje é um reencontro físico para alguns, mas espiritual para todos. Não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você tem que sair. Seja você que me ouve e me assiste, ou você que está aqui, ao meu lado. O Senhor quer falar ao nosso coração sobre isso, sobre esse reencontro e como será. E eu quero abrir em Filipenses 3. Para você saber, nós leremos Filipenses 3 quase inteiro, a partir do 4. Tá? Amém. Filipenses 3, 4. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Que maravilhoso! Aqui no 4 ao 6, Paulo está falando do currículo dele. E que currículo? Aos olhos humanos, algo incomparável, talvez, daquela época. E ele está mostrando que ele tinha as razões suficientes para confiar em si mesmo. Para falar, eu sou o cara, eu sou um monstro, estou fazendo tudo maravilhosamente, as pessoas têm o sucesso, então olhem para mim. Mas até que Paulo encontrou Jesus, ou Saulo encontrou Jesus. E aí ele começou, uma chave virou na mente dele. Ele começou a entender que aquele currículo absurdo que ele tinha, aquele passado, que aquela linhagem, não valia de nada. Aquilo tudo era perda. Pois ele entendeu que sua identidade estava firmada nas coisas terrenas. Não só isso, após conhecer Jesus, ele ainda falou, ainda assim, que eu deixei minha velha vida, ainda tenho tudo como perda. Nada mudou. Eu tenho tudo como perda.
As conquistas humanas não importam, sejam as boas ou as ruins. E essa ministração que o Lu e a Estela fizeram, a gente nem combinou, mas tem tudo a ver com aquilo que Deus falou comigo nessa palavra. Para entregarmos tudo. Eu não sei como você chegou aqui na igreja desse tempo, desses 4, 5 meses. Não sei como você que está aí em casa está. Não sei se as coisas que vocês fizeram, que nós fizemos, foram boas ou foram ruins. Mas de verdade, chegamos, todos passamos pela porta, todos abrimos o computador em casa ou a TV, ligamos essa live, pouco importa. Temos tudo como perda. Tudo como perda. Se fizermos muito bem, se fizermos muito mal, temos tudo como perda. E Paulo aqui, ele está demonstrando uma profunda renovação da mente. Profunda renovação da mente. A partir de um encontro com Cristo. E aí ele falou, se eu tenho tudo como perda, então para que eu vou segurar essas coisas? Eu vou entregar tudo. Vou entregar tudo. E é isso que a gente tem que fazer nesta noite. É entregar tudo. É se esvaziar. É não guardar nada. Não guardar nada. Você trouxe uma mochila para cá, cheia de problemas, cheio de pensamentos, cheio de sonhos, cheios de maravilhas, do que for. É hora de entregar tudo. É hora de se desfazer disso. De deixar para trás as coisas que ficam no passado. Mas para quê? Para que Paulo estava falando, mano, eu tive tudo aqui, maravilha, tenho conhecimento, tenho um currículo, mas nada disso importa. Para quê? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Então a gente vai deixar tudo para trás neste tempo. Para quê? Para sermos excelentes em conhecer Jesus. Em todos os aspectos, em todos os lugares, de todas as formas. Excelência no conhecimento de Cristo, nosso Senhor, pelo qual sofremos a perda de todas essas coisas, para que possa ganhar a Ele e ser achado nele. O que você tem segurado aí? Muitas vezes a gente tem feito as coisas que aos nossos olhos parecem certas, que achamos que está tudo ótimo, mas não é aquilo que Jesus queria que fizéssemos. Não é naquele lugar que Ele quer que nós o encontremos. Não é dessa forma que Ele quer que nós o encontremos. Não é dessa forma que Ele quer que a gente sirva a Ele. Todas essas coisas nós deixamos para trás neste reencontro. Neste reencontro é o tempo de entregar os pecados, os erros, mas aquilo que pareceu bom aos nossos olhos e que nos separa de Cristo. Se você está muito bem voando, leu a Bíblia 4 horas por dia, glória a Deus. Mas todo o sucesso alcançado não se compara com a glória que há de vir. Não se compara. E Paulo entendeu isso. Paulo entendeu que tudo que ele tinha conquistado não era dele. Todas as suas convicções, suas boas obras, não valiam de nada. O que importava naquela hora era ele ter um coração quebrantado e humilde na presença de Jesus e falar: tudo que eu quero, que eu preciso é você. Só você pode me dar. E o que você está trazendo hoje para entregar na presença de Deus? O que você vai renunciar? Você aí de casa, o que você vai renunciar nesta noite? Pode ser pequeno aos olhos dos outros e muito grande ao seu. Entregue. Então a gente entendeu que nós temos que entregar tudo, sem segurar nada. No 12, Filipenses 3:12.
Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Então nós entregamos tudo, e agora é hora de avançar. É hora de deixar o passado no passado e olhar para frente. Começar a dar os primeiros passos. E se olharmos para Paulo aqui, ele estava preso, mas ele falou: aquilo que me fez ficar preso, é isso que eu vou buscar. Porque é assim que eu estou conhecendo o meu Deus. Então, dessa forma, ele estava focado no propósito, ele não estava olhando com os olhos humanos, ele não estava vendo as circunstâncias, mas ele estava vendo o plano de Deus, para ele e para as pessoas que ele abençoaria. Ele estava focado no propósito de Deus sobre ele. E é legal porque é em um lugar de pouca honra. Mais para frente nós veremos alguém que foi colocado no lugar de muita honra. Mas Paulo aqui estava nos ensinando grandes lições em um lugar de pouca honra. Mas para olhar o propósito e não as circunstâncias, ele teve que ser firme. Firme nas suas decisões, firme nas suas escolhas, firme em entender: se Deus está me chamando para alguma coisa, eu vou seguir, eu vou fazer. Se o meu passado, se os meus conceitos não permitem com que eu veja, eu deixo no passado e sigo em direção ao alvo. Que alvo? Sermos iguais a Jesus. Sermos parecidos com Ele, no nosso caráter, na nossa forma de pensar, de falar, nas nossas ações. Sermos iguais ao nosso Deus. Nós temos que ir nessa direção. Se deixamos tudo para trás, olhamos para frente. Olhamos o caminho que é Cristo. E esse progresso depende de uma vida diária de busca a Deus. Não é fácil. Não é fácil na monotonia que se tornou a nossa vida, ficar em casa o dia inteiro. Não tem que ir para o trabalho, não tem que ir para a escola, não tem que sair com os amigos, não teve nem que ir para a igreja. Mas a gente tem que aproveitar, enquanto dá, para buscar. E eu sei que tem momentos que nós crescemos muito. Nós estamos olhando para Cristo e estamos arrebentando. Mas tem momentos que a gente está para trás, que a gente está cansado, a gente está com preguiça, estamos olhando outras coisas. Deixemos isso. Nosso objetivo aqui é crescer em direção ao alvo. Crescer na nossa busca. E é interessante porque nesse tempo muitos de nós ficamos sem servir aqui na igreja. Né? Aqui nos sábados a gente tinha, 10, 15 pessoas no máximo servindo. Muitas outras ficaram paradas. Mas é legal a gente pensar que as obras de quem fez e a falta de obra que não fez, não é isso que nos aperfeiçoa. Não é isso que nos capacitou. Mas é a nossa busca a Deus, é a nossa entrega a Deus. A gente abrir o nosso coração e falar: Deus opera, Deus me sonda, Deus me transforma. É isso que nos aperfeiçoa, para agora voltarmos a fazer as boas obras. Vocês são os primeiros a estarem aqui. Sejam os primeiros a servir.
os primeiros. Porque quando quem está assistindo chegar aqui, vocês estejam de coração, de braços abertos, talvez espirituais ainda, mas olhando com um olhar de serviço, porque quando vocês entraram, pessoas estavam servindo vocês. E neste caminho, nós aprendemos a confiar em Cristo, a conhecê-lo e a obedecê-lo, para nos tornarmos semelhantes a Ele. E é nessa ordem: confiar, conhecer e obedecer. O PO falou para a gente esses dias, na nossa reunião, não tente saber o futuro antes do tempo. Não tente saber o próximo passo antes do tempo. Então, nossa primeira ação aqui é confiar. É fortalecer nossa fé falando, mano, não estou vendo o próximo passo, mas eu vou confiar, vou dar a minha mão, vou dar o meu pé, para que Deus me guie. Mas quando a gente toma o primeiro passo, o próximo passo, a gente está se abrindo para conhecer a Cristo, porque Ele é o caminho. Conhecendo o caminho, conhecendo a Cristo, é hora de obedecer. É hora de obedecer, porque você e eu, na nossa natureza humana, nós vamos querer voltar para trás. Vamos querer olhar para trás e falar, nossa, como era bom. Nossa, como era maravilhoso. Se a gente realmente confiou e conheceu em Cristo, e conheceu a Cristo nesse tempo, significa que a gente não perdeu a essência daquilo que Deus deu para a gente. A gente não perdeu a nossa vocação, a gente não perdeu o nosso chamado. Então a gente está pronto a obedecer. E a dar o próximo passo. E a confiar de novo. Porque aquilo que Deus quer de nós é que sejamos tudo aquilo que Ele tem para nós. Não o que nós imaginamos, nem que pensamos, nem que sonhamos, mas o que Ele tem. E Paulo, ele estava entregando tudo. Mas ele não só estava entregando tudo, nossa, que legal, vou entregar tudo. Ele sabia que tinha um prêmio. Que era entender a soberania de Deus. Era entender quem era o rei desse reino. E aí então, ouvir o chamado desse rei. A vocação de Deus em Cristo Jesus. Que sejamos assim. Que saibamos por que estamos entregando todas as coisas. E o que vamos ganhar também. Porque tem vida eterna aí. E no 15, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentires alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. E é legal porque no 12, ele começa falando nem que já tenha alcançado ou que seja perfeito. E agora ele fala que somos perfeitos. Por quê? Aqui no 12 ele está falando dele mesmo. Não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito. Mas no 15, ele está olhando para o conjunto. Ele está falando, eu com você, você com ele, eu com você, nós com Deus. Juntos somos perfeitos. E se alguém não sente assim, aqui, aí em casa, que Deus revele. Aqui eu sou apenas um mensageiro, nós somos apenas mensageiros da palavra de Deus. Mas é o Espírito Santo que vai falar ao seu coração e vai te convencer que você faz parte desse corpo, que você é membro desse corpo, que somos perfeitos juntos. Junto com Cristo, que é infinitamente perfeito. E que neste encontro, ou neste reencontro, que não exista mais o eu, que passe a existir o nós, dividindo o que não é mais meu. Que tenhamos a mesma forma de pensar, não olhando para o eu, olhando para o nós, dividindo o que não é mais meu. A revelação que Deus te deu, que somos perfeitos juntos, você divide com o outro. É isso que nós temos para esse tempo.
E que essa frase, guarde ela. Porque vai chegar uma hora que todos nós vamos ter que falar isso. Não mais eu, mas nós, dividindo. E ao mesmo tempo que ele está falando sobre entregar o passado, ele diz para não se preocupar com o futuro. Mas naquilo, no 16, mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Significa o quê? Significa que nós temos que entender a verdade e as revelações que Deus nos deu até agora e caminhar. Mas naquilo a que já chegamos, não se preocupa se Deus não te revelou todo o plano. Não se preocupa. Naquilo que Deus te revelou, segue, faça, entregue. Isso é maturidade cristã. Nós já temos a verdade. E essa vida de obediência não significa a gente ficar aqui parado, esperando, mas significa caminhar em paz, em segurança, com alegria. A caminhada proposta. Aquilo que foi planejado por Deus para nós. E nessa caminhada a gente tem que buscá-lo incessantemente, a ponto de entender e Ele nos revelar e preencher o buraco que tem onde estamos e o que seremos. Só o Espírito Santo vai fazer isso. Nos tirar do ponto inicial e nos fazer chegar no ponto final, que nós nem sabemos qual é. E Paulo, nessa caminhada, ele ainda falou: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E vocês são meus imitadores, que vocês possam falar a mesma coisa. Difícil, hein? Está ficando cada vez mais complexo. Não só entregar, como ter a autoridade para falar: me sigam, porque eu verdadeiramente sigo a Cristo. Será que estamos nesse nível? Como tem sido sua caminhada? Se você falasse para as pessoas: pode me seguir, no que elas se tornariam? Hein? Qual é o exemplo que você está dando? Qual é o seu testemunho? Naquilo que ninguém vê. Mas há esperança. No 18: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E ele está falando: olha a mim, porque eu imito a Cristo. Mas ele está falando: tem muitos outros, pode até se dizer cristãos, mas que não têm uma vida de serviço. Não têm uma vida de entrega, que fazem de si mesmos seus deuses e só pensam nas coisas terrenas. E Paulo era esse cara aqui também antes. Não se confundam, mas ele nos lembra. E ele falou aqui do que ele era cidadão e do que as pessoas olhavam ele como cidadão no começo, e no final ele traz esperança. Porque ele traz à nossa mente que nós somos cidadãos dos céus. E não precisamos nos prender às coisas dessa terra. Não precisamos. Mas devemos ter esperança que o nosso Deus, que Jesus Cristo, submete a si, sujeita a si todas as coisas. E para que nos preocupamos? Por que nos falta esperança? Por que nos falta fé? Se estamos aqui de passagem, importa se ficou doente, se não ficou doente?
Não importa. Estamos aqui de passagem. Esse não é o objetivo final. Amém? E hoje é o dia do reencontro. E a gente falou de de Paulo, que ele estava em um lugar com pouca honra. Mas pensemos em José. José perdeu tudo. Talvez nem tenha sido uma escolha, foi entregar tudo, mas ele perdeu tudo. Foi jogado no buraco pela sua própria família. Então ele perdeu tudo. Mas foi nesse tempo que ele entendeu que Deus era tudo que ele tinha. Tudo que ele precisava. Tudo. Que ele não dependia dos seus irmãos entenderem seu sonho. Ele precisava ouvir e cumprir o sonho de Deus. E nesse caminho, ele se manteve com caráter aprovado. Ele fugiu do pecado. Fez as coisas certas. E Deus o colocou em um lugar de muita honra. Sobre a sua própria família, para abençoá-los. Esse é o nosso lugar nesse tempo. Esse é o nosso lugar nesse tempo. Neste reencontro, que a nossa atitude seja diferente, que o nosso caráter seja diferente, e que o temor do Senhor seja como em Provérbios 15:33 diz, que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Então no que você tem que se preocupar aqui? Temer ao Senhor e ser humilde, e a honra que venha, e a sabedoria que venha. Que assim seja o nosso reencontro com os nossos irmãos e com Deus. E para este reencontro, neste reencontro nós celebramos a alegria em crer que Deus tem o melhor para nós, sem sabermos o futuro. Neste reencontro, vem cá, Nick, o cara está fugindo? Tá bom, vai dar a volta. Então vou esperar. O cara tá fugindo, mano. O que é isso? Neste reencontro. Depois eles cortam isso, né, gente? Eles vão deixar, certeza. Cadê o Richard? Cadê o Richard? Quero ver esse cara. Tá na minha mão. Corre, Nicolas. Vai tirando. Neste reencontro, nós cumprimos algo que o Senhor me falou, e talvez só a Ana saiba disso, há 1 ano atrás, deste momento. E você sabe que a gente não acredita às vezes, a gente teima em escutar, é difícil obedecer. Mas a gente tem que fazer. Porque estamos aqui a serviço do reino. Então não importa o eu. Importa o nós. E neste reencontro, eu sei que eu e o Nick aqui, talvez a maioria não conheça a nossa história, né? Mas somos um testemunho daquilo que Deus fez em cada um. Somos um testemunho. Já erramos muito na caminhada. Continuaremos errando. Mas não importa o eu. Importa o nós. E eu quero que o Nick ore por esse tempo. Amém. Queria que você ficasse de pé, se você pudesse fechar os seus olhos. Semana que vem a gente conta a história. Mas para quem não sabe da história de verdade, eu já levei uma faca para a escola para matar o Daloca. Isso não é brincadeira. Você acha que eu tô zoando? A longa história. Mas o Senhor é bom. E dentro daquilo que a gente está falando hoje, faz assim, ó. Amém, amém. Pode abaixar, só para testar se dá certo.
A gente acredita que dentro desse reencontro, a gente vai ter que começar a virar algumas chaves na nossa cabeça, desde entender como é difícil a gente entrar dentro de um culto e você não poder estar com a pessoa do lado, mas mais importante ainda é a gente começar a entender que a pessoa da cadeira do lado é a pessoa mais importante no momento que você coloca o pé aqui dentro. Porque o reencontro também significa reconstrução. O reencontro também significa pegar o momento que a gente estava antes e continuar na mesma direção. Não só entre a gente, mas com você que também está assistindo aí em casa, porque se você fazer as contas, tem praticamente 70% do público que está aqui também está assistindo online. E eu acredito que isso vai dobrar, isso vai aumentar. Em nome de Jesus, a gente vai ter o triplo de pessoas assistindo ali do que tem aqui.